Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma Notícias com o Porto. Vamos começar aqui pela nossa cidade, falando do Covid-19. Olha só, os casos aqui no sul de Minas continuam subindo e vale ressaltar que temos que pegar firme. Você que está aí nos assistindo, não é brincadeira, gente. Se cuide, cuide da sua família, porque o vírus começou a se alastrar um pouco mais, não só aqui na nossa cidade de Poços de Caldas, mas também no sul de Minas, conforme eu vou estar mostrando agora. Olha só, Poços de Caldas está com 243 casos confirmados, 120 casos recuperados, 6 óbitos, 8 internados em UTI e 108 pessoas em isolamento domiciliar. Poços de Caldas está com uma taxa de ocupação de leitos de 28%. Né? Está bem controlado, mas nós precisamos tomar cuidado, porque o frio está chegando e o pico começa nesse mês agora que está entrando, né, mês de julho para agosto. Então nós temos que ficar muito atentos aí. E eu vou falar um pouquinho mais aí do Covid com relação ao sul de Minas. Olha só, o sul de Minas hoje já chega a um número de 111 mortes, né, no sul de Minas. E casos confirmados já chegam aproximadamente 4.178 casos confirmados. A cidade que lidera hoje é Extrema. Segundo aí o secretário de Estado aqui de Minas Gerais, da Saúde, Extrema está liderando a lista com 444 casos. Isso mesmo. E 6 mortes. É uma cidade aí um pouco mais de 33 mil habitantes, né? Tendo tudo isso, realmente fica triste, né? Então mostra aí que Extrema tem que ter um controle a mais aí com relação ao Covid da sua população. Depois vem em seguida aí por Pouso Alegre, com 375 casos e 4 mortes. Em terceiro vem Poços de Caldas, que eu já falei aqui os números de Poços. E em quarto vem Varginha, com 183 casos e 6 mortes. Com isso, para dar mais transparência, né, e também dar mais visibilidade para a população de Poços de Caldas, o prefeito Sérgio Azevedo lança um portal, né, chamado aí de painel da transparência do Covid-19. Segundo o coordenador de imprensa da prefeitura, Paulo Ney, Poços de Caldas sai mais uma vez na frente. Nessa sexta-feira foi lançado o painel no ar, né? Foi colocado no ar. Então as pessoas podem entrar nesse painel no site da prefeitura e verificar tudo que está acontecendo com relação à Covid-19. E o que é bacana mostrar, né, que segundo o que o Paulo Ney citou, que você pode ver o seu bairro como é que está com relação à pandemia. Então, só para vocês terem uma ideia, a Zona Sul e a Zona Oeste está com 47 casos ambas, né? Isso corresponde a 19,34% do total dos casos. O bairro Zona Leste é que lidera aí, né? Está com 75 casos, que corresponde a 30,86% do total dos casos. Já o centro está com 44 casos, né? Que corresponde a 18,11% do total, né, dos casos confirmados. E a zona rural tem apenas um caso. E o objetivo, né, segundo Paulo Ney, é justamente mostrar, porque
Eu vou falar aqui, eu estava aqui na cidade no sábado, aliás, no domingo, e fui levar minha filha para tomar um sorvete, lógico, usando máscara, né? Até chegar no local ali na Rio de Janeiro, e tinham grupinhos de mulheres e homens. E eu escutei algumas mulheres falando assim: eu não acredito, a prefeitura não fala, não está sendo transparente com relação à Covid-19. Então é aí, olha, é mais uma fonte de informação, porque às vezes as pessoas acham que está mentindo. Eu tenho certeza que não, porque não teria nenhum interesse da cidade. Muito pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais ser transparente, a população, tenho certeza que ela vai corresponder com afinco aí com relação aos cuidados como a própria população vem fazendo, né? A gente vê um caso ou outro isolado aí que não está seguindo aí as normas, as pessoas, ou alguns tumultos, como aconteceu aí essa semana. Parece que teve um jogo de truco com 50 pessoas na zona, acho que pro lado ali do Azaleia, mas a polícia foi denunciar a polícia e a polícia foi até o local, né? Então, acho que já foi resolvido. Então, alguns casos pontuais. Morreu também, no Rio de Janeiro, uma enfermeira de 48 anos. Ela morreu neste domingo, né? E os amigos e parentes fizeram aí um cortejo em uma homenagem a essa enfermeira que tanto se dedicou na UPA e também na ala de crianças, né, criança infantil, que ela cuidava. Infelizmente ela contraiu o vírus e acabou falecendo neste domingo, dia 5, né, do 7. Então fica aí os meus sentimentos aí a sua família e todos os seus familiares. Quem passou também por um apuro aí terrível foi uma família aí em Presidente Prudente. Ela estava numa chácara aí, seus familiares, e foram surpreendidas aí por assaltantes. Os assaltantes colocaram as pessoas, todas elas, em um quarto, né? E jogando a chave fora, jogaram os celulares dentro da piscina. Os bandidos roubaram 9 relógios e também 3 mil reais em dinheiro, levando também cartões bancários, cartões de créditos e documentos pessoais das vítimas. Segundo a polícia, está investigando aí de Presidente Prudente, mas até o momento não localizaram aí os bandidos. Vamos falar aí de Brasília com relação à área de educação. Realmente a educação está passando por uma fase negra, né? Vamos dizer negra, fase negra, porque olha só, segundo o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, ele recebeu aí durante na quinta-feira da semana passada um convite aí do presidente Bolsonaro para assumir o ministério. Mas segundo o Renato Feder, rejeitou esse convite. Isso ele menciona hoje aí nas suas redes sociais e também no Facebook, onde ele alega que está agradecido, se sentiu engrandecido, né? E grato aí pelo convite do Bolsonaro, mas não aceitou. Ele vai continuar se dedicando aí à educação do estado do Paraná. E eu acredito que ele falou assim: eu não vou entrar nessa fria, porque ali é pisar em vespeiro. Pelo menos essa é a minha opinião, né, Renato? Você fez bem, viu? Porque realmente ali eu acho que tem várias cabeças de burro enterrada, como diz aí o ditado. Falando mais uma vez do Rio de Janeiro, eu acho assim, as pessoas, os cariocas, né? Não vou falar na sua grande maioria, mas precisa cooperar mais aí e ter um pouco mais de educação, porque realmente foi mostrado aí no domingo vídeos aí terríveis de forma de maltratando os agentes da saúde, onde os agentes estão ali apenas fazendo o seu trabalho, tentando exercer a sua atividade, orientar as pessoas, né? E em prol deles mesmos. Mas o que nós presenciamos, que a gente viu, foi realmente um descaso aí
o fiscal sendo xingado, sendo maltratados, é realmente uma agressão, né? Uma agressão, um profissional fazendo o seu trabalho e ser agredido daquela maneira, né? Pelo cidadão que se diz aí engenheiro, com sua esposa, se não era esposa, estava se passando pela esposa dele, mas enfim. Então fica aí, né, os meus pêsames aí ao Flávio Graça. Só para vocês terem uma ideia, o cara é doutor em medicina veterinária. Então ele passou um apuro danado por uma multidão no local, um bar, onde estava aberto, mas com a aglomeração terrível. Aí brincando assim, mais ou menos mais de 100 pessoas nas proximidades. E não era só esse bar não, tinha vários, tudo da mesma forma, com vários tumultos, né? E parece que ele estava em outro país, que estava vivendo em uma outra realidade. Segundo aí a Prefeitura do Rio, multou o estabelecimento, inclusive estão fechados todos os estabelecimentos que estavam praticando, na verdade é um desrespeito, né, à população do Rio de Janeiro. E falando da economia, uma coisa boa, né, acho que a gente tem que falar as coisas ruins, mas também temos que lembrar coisas boas, que é o mais importante. Olha só, os indicadores econômicos de maio e junho indicam uma reação muito forte na economia brasileira e sinaliza que o pior da crise já está ficando para trás. Então, segundo aí os economistas, eles avaliam que a pior crise foi em abril. Segundo aí o que a Receita publicou, no mês de junho e maio foram emitidas o maior número de notas, né, de impostos, que eles levam isso em conta para fazer essa avaliação, o maior desde janeiro até agora. Então, com isso, significa que a nossa economia está se recuperando. É isso mesmo, nós precisamos que se recupere cada vez mais para gerar emprego e renda, né? Não só para a cidade, mas também para a população. É isso aí, uma boa notícia. Uma outra notícia não muito boa, tempestades aí no sul do país. Então, segundo como explica aí o Ruibran dos Reis, climatologista, ele diz o seguinte, que um ciclone extratropical já está se formando no sul do país, mas os fortes, com mais ventos fortes, ventos e tempestades. E uma boa notícia é que elas não vão atingir aí a região do Triângulo Mineiro e também o Alto do Paranaíba, né? Então são duas regiões que vão ficar livres dessas tempestades, né? Dos ventos fortíssimos. Então, conforme aí explica o Ruibran dos Reis, realmente nesses próximos dias e essa semana e a outra, realmente vão ter bastante tempestade com chuvas fortes. Então, você que está aí no sul do país, fique atento, se proteja você e sua família, ok? E a França, aconteceu também um grande tumulto nesse final de semana. Um motorista de ônibus teve morte cerebral gravíssima, né? Tá aí quase praticamente tá morto, porque se teve a morte cerebral, né? Só está respirando pelos aparelhos. Então, segundo aí o prefeito da cidade, lá da cidade de Bayonne, da França, o motorista estava dirigindo o ônibus e se negou, né, a abrir as portas para um pessoal que estava sem máscara e também não queria pagar o bilhete do ônibus. Então aí ele acabou sendo bastante agredido, aí, espancado por toda essa multidão que estava aguardando o ônibus. Por isso que acabou agravando aí uma morte cerebral desse motorista. Realmente é uma situação triste aí para os seus familiares,
né? Então fica aqui também o meu sentimento isso aí, porque apenas ele estava exercendo o seu trabalho de forma digna. E para a gente terminar, vamos falar do Peru. O Peru, nesse final de semana, aí os parlamentares, isso aconteceu no sábado, o Congresso rejeitou a fim da imunidade parlamentar. Mas o presidente peruano, após fazer uma pressão, alegando que ia colocar, para anunciar ao povo um referendo, os parlamentares se reuniram no domingo e voltaram atrás, votando aí a emenda parlamentar, tirando aí a sua imunidade parlamentar. Ou seja, a partir de agora, todo deputado, todo senador vai ser, se fizer algum crime, se cometer algum crime, né, vai ser julgado de forma como qualquer outro cidadão. Olha, fica aí um bom exemplo, viu? Para você, político, deputado, senador, governador, né? Fica aí um grande exemplo aí do Peru. Por que vocês, deputados aqui do Brasil, poderiam seguir esse exemplo aí do Peru, né? Acabar com a impunidade, né? Aliás, com a imunidade, porque aí acaba a impunidade. Porque hoje muitos deputados aí que estão sendo investigados e outros que já foram condenados roubam. Por quê? Porque eles têm imunidade, né? Então, se leva aí 10, 15 anos aí para ser julgado, acaba já a pessoa não indo para a cadeia porque a lei já passou o prazo, né? E com isso, quem ganha é o deputado e quem perde somos nós, que pagamos os nossos impostos aí de forma digna, correta, tiramos aqui, ó, só Deus sabe, para pagar os impostos, né? E acontece isso. Mas temos esperança que isso mude. Gente, essas foram as notícias com o Porto. Até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Lembrando, hoje nós temos bate-papo com o Porto. E o nosso entrevistado hoje na live, às 19 horas, é o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo. Não esqueçam, hoje às 19 horas. Então, divulga aí nas suas redes sociais, avisa aí seus pais, seu vizinho. Se você tem dúvida, quer fazer uma pergunta para o prefeito Sérgio Azevedo, então hoje às 19h30 pelo Facebook, né? Então faça a sua pergunta. Eu quero também agradecer aí, porque essa entrevista do prefeito era para ter acontecido terça-feira passada, mas por problemas técnicos não foi possível. E então as pessoas que fizeram as perguntas, elas estão aqui comigo guardadas e serão respondidas. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 300 perguntas. Então assim, fique tranquilo que está aqui comigo e eu vou fazer para o prefeito. Mas você também pode mandar a sua, ok? Então fique com Deus até às 19h30. Fui!